Agora chegou o curso que vai te impressionar a utilizar o método fantástico que está em suas mãos. Isso mesmo, em suas mãos. Você vai ter a escolha de ser um superdotado. Veja mais. Você vai se surpreender com o curso Seja Superdotado para memorizar coisas importantes como memorização de vocabulários estrangeiros, memorização de listas numéricas, memorização de sequências de palavras substantivas, memorizando uma sequência de informações abstratas que não é concreta, memorização de discursos, memorização de textos jurídicos, memorizando números de telefones, memorizando a combinação de letras e dígitos, como a memorização da Bíblia, memorizando listas ordenadas sem fim e um dicionário inteiro, impressionando seus amigos a memorizar listas inteiras, memorizando números enormes, memorizando informações para longo prazo, utilizando o método de repetição cronometrada e memorização de datas. Também temos leitura dinâmica para você ter 10 vezes mais velocidade de leitura, acelerando sua velocidade com método de leitura repetitiva, dissertação ou discursos, palavras-chave, cartazes, associação de ideias, perguntas e respostas e a preparação de aulas. E expansão de inteligências com jogo de raciocínio, desenvolvimento intelectual e teste de QI, consciência e inteligência. Não se esquecendo dos 3 brindes exclusivos do Seja Superdotado versão 1.6, que são inglês sonoro, com gramática e palavras e frases comumente usadas em inglês, curso de hipnose e como discursar e falar em público com oratória. Além do curso Seja Superdotado, os brindes vão te ajudar a você ser superdotado de verdade, que é o melhor em colégios, vestibulares, enems, faculdades, concursos públicos e concursos gerais. Um caminho de oportunidades que aprenderá no seu conhecimento, raciocínio e intelecto. O Seja Superdotado tem mais de 7 horas de duração, incluindo áudio e vídeo, mais de 1 GB de arquivos, páginas em HTML e CSS, formato PDF e ZIP, mídias MP4 para vídeos e MP3 para áudios. É um software, ou seja, um aplicativo para o sistema operacional Windows, todas as versões. E também para páginas HTML com todos os sistemas operacionais como Android, iOS, para Apple, Windows Phone e outros. Com muita credibilidade, você expandirá ao máximo a exploração desse curso. O que você está esperando? Deixa entendermos mais sobre a complexidade do cérebro. Nosso cérebro possui 2 hemisférios, o hemisfério direito e o esquerdo, e cada hemisfério é responsável por determinadas funções, que são: o hemisfério esquerdo é responsável por pensamentos analíticos, lógicos, cálculos de números e sentido da fala, que são escrever palavras e articular números. O hemisfério direito é responsável pelas coisas mais visuais, que são imaginação, vocabulário, intuição. Por exemplo, se você quer aprender um novo idioma, a maioria dos vocabulários será armazenado no lado direito, quando a gramática será armazenada no hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo trabalha pelas funções do lado direito e o hemisfério direito trabalha pelas funções do lado esquerdo. É como se fosse uma pessoa com 2 cérebros. Quando você estuda o nosso curso Seja Superdotado, você trabalha por inteiro e não só por um lado. Por exemplo, quando você está lendo textos somente por ler, você está trabalhando qual parte do cérebro? A parte esquerda ou a parte direita? Eu penso que você disse parte esquerda, porque é responsável por leitura de textos e números. E o lado direito está fazendo o quê? Quando você está lendo textos e trabalhando só por um lado, que é o lado esquerdo, e não o hemisfério direito, denominamos de amnésia instantânea. Mas o que é amnésia instantânea? Vamos exemplificar o que é.
Por exemplo, se você está lendo algum texto chato e passa uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas e diz: eu não me lembro de nada que eu li, estou viajando. Isso chama-se amnésia instantânea. Algumas pessoas também apresentam, quando mais velhos, mal de Alzheimer, por causa da falta de estudo ao longo da vida. Mas qual a solução? Quando você trabalha o hemisfério direito, exercendo emoções, desenhos, imagens, mentais, ação, palavras-chave, trocando ícones substitutos e métodos de memorização e leitura, você está trabalhando os 2 hemisférios, não faltando mais nada. E é impossível você esquecer. Então, quando você está lendo algum texto, exerce o hemisfério direito também. A ação de praticar a leitura por completo, trabalhando também os 2 hemisférios, ajuda-nos no entendimento do texto, melhorando a concentração e facilita bastante o nosso estudo. Portanto, é essencial você fazer o curso Seja Superdotado em sua vida. Mas vamos falar de futuro promissor. Você está cansado de tirar notas baixas? Ou está procurando emprego como concursos públicos, por exemplo, e não tem êxito por causa dos maus resultados dos exames? Ou procura, mas não é um salário digno de você? Então você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso mesmo, você vai ser um superdotado e vão te dar o respeito pelo seu conhecimento. Confira mais. O Seja Superdotado é a solução definitiva com muito mais velocidade de leitura e sabedoria. Você fica perguntando: eu me esqueço de tudo rápido. Você não se esquece, você é que não está armazenando coisas em sua memória, exercendo os hemisférios. Mas com o curso você vai ser um superdotado. Você vai aprender ensinamentos essenciais como memorização, que são história da memória, princípios da memória, pensamentos com desenhos, porque lembramos de eventos com níveis emocionais marcantes e esquecemos eventos comuns. Porque nós lembramos de eventos que acontecemos conosco. A regra da Edna, que são emoções, desenhos, nós e ação. Uso de técnicas de pares de informações para memorização de vocabulários estrangeiros. Memorização de listas numéricas utilizando um método de pares de informações, criando arquivos mentais, a lista da vela, memorizando uma lista de 20 objetos utilizando ganchos entre a lista da vela, utilizando um método de vinculação para memorizar uma lista de palavras substantivas, desenvolvendo a velocidade, memorizando uma lista de informações abstratas, ou seja, que não pode ver, que não é concreta. Ícones substitutos, fonéticos e simbólicos, como criar um ícone fonético. Memorizando uma lista alternativa de ícones substitutos com exercícios para criar listas de palavras abstratas. Viagem mental, origens. Revisão de obra de Jorge Amado com exercícios brancos pronto para gravar. Por que você cria um espaço de armazenamento antes de se preparar para qualquer prova? Usando viagens mentais para memorizar discursos. Como memorizar textos? Utilizando o método de esqueleto, definindo textos, compactando e descompactando arquivos do texto, palavras-chave, núcleos de ideias principais, exemplo de memorização de textos jurídicos com o método de esqueleto. O entendimento do seu texto é a chave principal para memorizá-los. Memorizando números utilizando o método fonético para números. O alfabeto fonético, os 10 sons fonéticos, a lista de palavras ganchos, memorizando o número de telefone, memorizando a tabela fonética de palavras ganchos, memorizando a combinação de letras e dígitos, memorizando fórmulas matemáticas, memorizando listas ordenadas sem fim e um dicionário inteiro, impressionando seus amigos a memorizar revistas inteiras, memorizando números enormes, utilizando a combinação de 3 métodos de viagem mental, o método fonético e o método de vinculação. Mapas mentais, arquivo compactado visual, os 2 hemisférios do cérebro, aprendizagem do cérebro inteiro, evitando o fenômeno da amnésia instantânea, criação de mapas mentais, regras gerais. Benefício dos mapas mentais, como memorizar informações para longo prazo, utilizando o método de repetição cronometrada.
utilizando mapas mentais para escrever redações ou escrever e planejar projetos. Como resumir livros inteiros utilizando mapas mentais. Utilização de mapas mentais como aprendendo demais e fazendo intervalos. Leitura dinâmica, introdução. Vídeos de leitura e memorização, como o uso do guia visual, movimentos oculares, o uso do método de velocidade de leitura, visão periférica, os usos de métodos de memorização, conceitos, a forma de ler, a captação do texto, leitura por blocos, auxiliares de leitura, tipos de leitura, exercícios sobre a subvocalização, a leitura mental e a leitura dinâmica, definições de memorização e aprendizado, método de leitura repetida, método de dissertação ou discurso, método de palavras-chave, método de cartazes, método de associação de ideias, método de perguntas e respostas, método de preparação de aulas, memorização de números, memorização de datas, mapas mentais e sistemas mnemônicos. O que são sistemas mnemônicos? Os testes de inteligência, cronometragem de leitura para aceleração de velocidade, teste de QI, ou seja, quociente de inteligência, respostas e resultados, jogos e problemas para o desenvolvimento do raciocínio e intelecto, textos literários para leitura com vários escritores renomados, e brindes com curso de inglês sonoro, com fundamentos da gramática da língua inglesa, com substantivos, adjetivos ou advérbios, artigos, preposição, pronomes, numerais, verbos, orações, palavras e frases comumente usadas em inglês. Curso de hipnose para se divertir e hipnotizar os seus amigos e até curar e controlar a dor de um paciente. Curso de oratória para discursar e falar em público e vencer a timidez. E brindes essenciais como metrônomo para medir a velocidade de leitura com graduação e velocidade. E muito mais nesse curso de memorização, leitura dinâmica e expansão de inteligência. Você vai ter sucesso profissional ou ser o número 1 em todos os exames. Não perca mais tempo, essa é a oportunidade de ouro que está em suas mãos e que vai te ingressar no mundo do conhecimento. Seja veloz como seja superdotado. Está curioso para saber mais? Então veja com mais detalhes, com exercício na prática e descubra todos os benefícios que o Seja Superdotado pode fazer para você aprender mais, com estudo e rápida velocidade. Se você pensou, quando terminar o ensino, eu não quero mais nada, vou arrumar um emprego e tá bom demais. Está certo, este curso não é absolutamente para você, mas se você quer muito mais qualidade de vida e tem condições para você ir muito mais além, pelo seu estudo, este curso sim é para você. Não deixe essa oportunidade escapar e seja um superdotado. Faça sua compra porque dou toda a garantia e suporte. Aqui falou Pereira Brasil. Muito obrigado pela atenção e te vejo lá. Então, estou esperando no Seja Superdotado versão 1.6, que vai te envolver e desenvolver um mundo de conhecimentos.